Muito bem, pessoal. A nossa aula de hoje vai trabalhar os ângulos do triângulo, tá certo? Na primeira aula nós começamos a introduzir a parte de triângulos e na aula de hoje eu preparei os ângulos do triângulo. Vamos trabalhar então os ângulos do triângulo, começando pelos ângulos externos. É o que está aí no quadro aí, ângulos externos. Vamos começar a trabalhar com os ângulos externos. Para quem não sabe o que é ângulos externos, são os ângulos que aparecem do lado de fora do triângulo. Ó. Nesse caso, nesse exemplo que eu coloquei aqui, tá vendo? Construir um triângulo, ele é retângulo, tá vendo? Ó, esse ângulo aqui é de 90 graus, né? Todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, ele é considerado um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus, tá? Então esse triângulo tem um ângulo de 90 graus, ele é um retângulo. Bom, uma das características dos ângulos externos é essa, ó. Em qualquer triângulo, a medida do ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. O que significa não adjacentes? Dizendo que ângulos que não estão do lado dele aqui, ou seja, ângulos que estão na frente do outro. Por exemplo, eu coloquei como exemplo esse ângulo externo aqui de 150 graus. Por que 150 graus? Porque quando eu emendo esse 30 com esse outro aqui, ó, eu tenho a metade de uma circunferência, a outra metade está para o outro lado aqui. E a metade de uma circunferência é 180 graus. 30 com 150 é 180, tá certo? Olha, e a propriedade, ela diz exatamente isso. Os ângulos que estão do outro lado, ó, que são não adjacentes a 30, que estão de frente para o 30, que é o 90 e o 60, somados, ó, 90 com 60, somados dá 150 graus. Tá certo? Somados dá 150 graus. Então, a propriedade diz exatamente isso. Um ângulo externo, ele é igual à soma dos internos não adjacentes, ou seja, a soma dos ângulos internos que estão do outro lado dele. Foi o que aconteceu aqui. Eu vou colocar agora um exemplo, tá certo? Onde a gente vai fazer o cálculo do ângulo externo. Vai aparecer os ângulos internos e nós vamos fazer o cálculo dos ângulos externos. Esse é o assunto que vocês irão fazer na nossa aula de hoje, os exercícios. Vamos então ao exercício do livro da página 73, tá? O exercício que está na página 73 do livro de vocês, esse exercício é o de número 6. Vou resolver ele e vou querer que vocês resolvam o exercício de número 5, da página 73, o 7 e o 8. São os 3 exercícios que eu quero que vocês resolvam da página 73. É óbvio que estarei depois passando para vocês as respostas comentadas aqui, como essa aula de hoje aqui, que eu estou fazendo aqui no quadro, aqui, já usando uma nova metodologia, um novo recurso, não é isso? Então vamos lá. Observe o exemplo. Aqui eu tenho o triângulo, tá certo? Tem um ângulo externo que vale 2x mais 10 graus, isso aqui é 10 graus, não é isso? E os ângulos internos, um vale x e o outro vale 60. A pergunta é, determine o valor do x. Quer determinar o valor do x? Desse e desse, né? O que é x aqui eu tenho que encontrar o valor. Pela propriedade que nós acabamos de ver, tá? A soma dos ângulos internos não adjacentes, ou seja, que estão de frente a esse outro ângulo interno aqui, elas são iguais ao ângulo externo. Então, quem é o ângulo externo em questão aqui? É esse 2x mais 10 graus. Esse cara é o ângulo externo. Então, ele vai ser igual a quem? A soma do x com mais os 60. Se eu somar o x com mais os 60 graus, tá certo? O resultado vai dar 2x mais 10. Bom, isso aqui é uma equação do primeiro grau, uma equação simples do primeiro grau. Em toda equação, a gente junta os termos que tem a variável x para um lado e os números que não tem x para o outro lado. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse x, passar para frente, e vou pegar esse 10, passar para o outro lado. Vou fazer a inversão desses números aqui, ok? Vamos repetir o 2x, ó. Vou pegar o x que está aqui, ele não tem sinal, então ele é positivo, vou passar para frente com o sinal negativo, tá certo? Do outro lado eu já tenho quem? Já tenho os 60 graus, e agora ele vai receber o 10 graus, que é positivo, mas ele vai mudar para o lado de lá com a operação inversa, vai passar negativo, ok? Quanto é que dá? 2x menos x. Eu tenho 2x e tiro x, me sobra somente 1x. O número 1 está invisível, bem aqui, ó. Na matemática, toda vez o número 1 está invisível na frente da letra. A letra ela nunca se diz x, hein? A gente fala sempre 1x, ok?
E do outro lado eu tenho quem? 60 menos 10. Eu tenho 60. Tiro 10, me resta 50. Então o valor do x é 50 graus, que é a resposta desse exercício. Ou seja, 2 vezes 50 dá 100, com mais 10 dá 110. Então esse x 150, somando com 60, também vai dar 110. Como eu falei para vocês, os exercícios para vocês fazerem desse assunto, da nossa aula de hoje, que é só esse assunto, estão no livro na página 73, são as questões 5, 7 e 8, que eu irei apresentar a resolução deles comentada no nosso próximo encontro, tá bom? Vamos treinando, você vai treinando, e você também, o aluno, pode construir o teu triângulo, né? Você pode construir um triângulo, pode ser um equilátero, pode ser um triângulo isósceles, pode ser um escaleno, um triângulo à tua maneira aí você pode construir, tá bom? Por hoje é só.